Bem-vindos a mais uma análise a fundo. Hoje a gente vai, abrir a caça preta de um dos momentos mais importantes da política brasileira. A hora da votação no plenário da Câmara dos Deputados. Sabe quando a gente vê no noticiário Câmara aprova projeto X ou votação é adiada? Pois é, por trás dessas manchetes existe uma coreografia bem complexa, cheia de regras e, claro, estratégias. E nossa fonte para desvendar isso é o próprio manual do jogo, o regimento interno da Câmara dos Deputados. A gente vai se concentrar mais nas regras que definem como um voto é dado, contado e validado. Nossa missão aqui é ir um pouco além do sim, não ou abstenção, né? A gente quer entender a mecânica do poder. Como essas regras são usadas não só para organizar, mas para manobrar, obstruir e, no fim, decidir o futuro das leis no país. Ok, vamos analisar isso. Vamos imaginar a cena. Um projeto de lei importante. Depois de semanas de debate, finalmente chega ao plenário para a votação final. O presidente da Câmara anuncia que a discussão está encerrada e a votação vai começar. Qual é a primeira barreira, a primeira condição para que qualquer coisa aconteça? Então, a primeira barreira, e talvez o primeiro campo de batalha mesmo, é o quórum. Antes de qualquer sim ou não, o painel precisa mostrar que existe um número mínimo de parlamentares ali presentes na sessão. Para começar uma votação, a regra exige a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara, ou seja, pelo menos 257 dos 513 deputados. Sem esse número, nada acontece. A sessão pode até continuar, mas não se pode decidir nada. Sabe? Espera aí, então isso já é uma ferramenta política gigantesca. Se um grupo de deputados quer impedir a votação de um projeto que eles sabem que vão perder, a tática mais eficaz não é nem discursar contra, é simplesmente não aparecer. É o famoso esvaziar o plenário. Exatamente. Obstruir uma votação muitas vezes começa por aí. A chamada obstrução por falta de quórum é uma das táticas, mais antigas e eficientes. Os partidos de oposição ou até da base do governo que estão insatisfeitos orientam suas bancadas a não registrarem presença. Eles podem estar fisicamente em Brasília, nos seus gabinetes, mas se não marcarem presença no painel eletrônico, para o sistema, eles não estão ali. É a primeira trincheira da guerra legislativa. Fascinante. Ok, digamos que o quórum foi atingido. 257 deputados ou mais estão presentes. Agora sim vamos ao voto. Como as decisões são tomadas a partir daí? Certo. Com o quórum de deliberação garantido, a regra geral para a maioria das leis ordinárias é a maioria simples. Ou seja, a proposta é aprovada se receber mais votos a favor do que contra, considerando só os deputados que estão votando naquele momento. Se a gente tiver 300 deputados presentes, 151 votos sim podem aprovar um projeto. Mas a gente sempre ouve falar de projetos que precisam de um apoio muito maior, que são mais difíceis de passar. É o caso das leis complementares, por exemplo. Como a regra muda para elas? Aí o jogo sobe de nível. Para projetos de lei complementar, que tratam de temas mais estruturantes, o regimento exige um quórum qualificado para aprovação. Não basta a maioria dos presentes, é preciso a maioria absoluta do total de membros da Câmara. Nossa! Ou seja, no mínimo 257 votos favoráveis. Não importa se há 300 ou 500 deputados no plenário, a meta é sempre 257 sims. Isso força uma negociação muito mais ampla e garante que mudanças importantes tenham um respaldo legislativo bem robusto. Certo, faz todo sentido. É uma camada extra de proteção. Agora, vamos para o campo prático do voto. Como ele acontece no dia a dia? Qual é o método padrão? O método padrão, o mais comum e mais ágil, é o processo simbólico. É quase teatral, sabe? O presidente da sessão basicamente diz: as senhoras e os senhores deputados que aprovam a matéria queiram permanecer como se encontram. A aprovação é, então, presumida. Ele olha para o plenário, vê que a maioria esmagadora está sentada e quieta e declara o resultado: aprovado. É um método que funciona muito bem para projetos que já têm um consenso, que não geram polêmica, acelera muito os trabalhos. Mas isso me parece, no mínimo, impreciso. No olho.
E se a votação for apertada? E se a oposição desconfiar que o presidente viu uma maioria que não existia ali? Existe um VAR para isso? Existe, e esse é um dos mecanismos mais interessantes e politicamente carregados de todo o processo. É o pedido de verificação de votação. Se houver qualquer dúvida sobre o resultado simbólico, basta que um grupo de deputados que some 6% da Câmara, ou líderes partidários que representem esse número, se manifeste. Quando isso acontece, o jogo para e muda completamente. E o que acontece nesse momento? A votação deixa de ser simbólica e se transforma obrigatoriamente em votação nominal. E aqui a gente sai do teatro e entra na era da tecnologia e da transparência total. A votação nominal é feita pelo sistema eletrônico. Cada deputado precisa ir ao seu terminal e registrar seu voto. Sim, não ou abstenção. O nome e a foto de cada um aparecem no telão do plenário com a sua escolha em tempo real. Ah, então pedir a verificação não é só para ter certeza do número. É para expor todo mundo. É uma forma de criar um recibo do voto de cada um para que o eleitor possa cobrar depois. Precisamente. É uma arma política poderosa. A oposição usa a verificação de votação para várias coisas. Primeiro, para atrasar o processo, já que a votação nominal leva muito mais tempo. Certo. Segundo, e mais importante, para forçar os membros da base do governo a se posicionarem publicamente em temas sensíveis. Imagina um projeto impopular, como um aumento de impostos. No simbólico, um deputado pode se esconder na massa. No nominal, o voto dele fica registrado para sempre. Vira material de campanha para os seus adversários. É o auge da accountability, da prestação de contas. Isso muda tudo. A gente pensa que é só uma questão de procedimento, mas é pura estratégia. Agora vamos a um cenário mais pessoal. E se um projeto em votação beneficia diretamente um deputado, digamos, uma empresa da família dele, ele pode votar tranquilamente? As regras tentam evitar esse tipo de situação. Existe o princípio do impedimento. Um deputado é obrigado a se declarar impedido de votar em qualquer assunto em que tenha um interesse pessoal e direto. Quando ele faz isso, o voto dele é registrado como em branco, mas a presença dele continua contando para manter o quórum, contaminada por um claro conflito de interesses. E se, numa dessas votações nominais, o placar der um empate? É raro, mas pode acontecer. Quem decide? Em uma votação aberta, a ostensiva, o voto de Minerva é do presidente da sessão. O voto dele só conta, nesse caso, para desempatar. Se por alguma razão ele se abstiver, o próximo na linha de sucessão da mesa diretora, como vice-presidente, é quem decide. O processo não pode parar no impasse. Ok, já falamos da votação simbólica, que é ágil, e da nominal, que é transparente. Mas existe um terceiro tipo que vai na contramão de tudo isso. A votação secreta. Num sistema que busca a transparência, por que esconder o voto de um parlamentar? Essa é uma exceção à regra e é reservada para situações extremamente delicadas. O voto secreto existe para proteger o parlamentar de pressões externas ou corporativas muito intensas, permitindo que ele vote de acordo com a sua consciência, sem medo de retaliação. Que tipo de situações? A regra define casos muito específicos. Por exemplo, na deliberação sobre a perda de mandato de um colega deputado, o voto é secreto. Ah, faz sentido. A ideia é que a decisão seja técnica, baseada nas provas, e não em corporativismo ou pressão política, né? Outro caso é na autorização para que o presidente da República ou ministros de Estado sejam processados por crimes comuns. São momentos de alta voltagem institucional, onde se entende que o sigilo do voto protege a independência do parlamentar. Entendo a lógica da proteção, mas isso não abre uma porta perigosa? Não pode servir como um escudo para que deputados façam acordos de bastidores ou tomem decisões impopulares sem ter que prestar contas ao eleitorado? Parece um conflito direto com o princípio da transparência. Sem dúvida. É uma das grandes tensões do sistema. De um lado, a necessidade de proteger o parlamentar para que ele possa tomar uma decisão livre. Do outro, o direito do cidadão de saber como seu representante votou. Não há uma resposta fácil, sabe? E o debate sobre quais matérias deveriam ou não ter voto secreto é constante.
O que o regimento faz é limitar ao máximo o seu uso, tornando uma exceção absoluta. Certo. Agora, uma vez que o presidente bate o martelo e diz, em votação a matéria, o que pode interromper esse processo? Uma discussão que esquenta, um fato novo que surge? Nada. A regra é muito clara. Uma vez iniciada, a votação não pode ser interrompida por nenhum motivo, exceto um: Qual? a queda do quórum. Se, no meio de uma votação nominal, deputados começam a sair e o número de presentes cai abaixo do mínimo necessário para deliberar, o processo é suspenso. Fora isso, a votação tem que ir até o fim. Mesmo que o tempo da sessão acabe, ela é prorrogada automaticamente até que o último voto seja computado e o resultado proclamado. É um ponto de não retorno. E depois que o resultado é anunciado, o debate está encerrado de vez? Não há mais nada que um deputado possa fazer para registrar sua posição? O debate sobre a matéria, sim, está encerrado. Mas existe um último mecanismo interessante, que é a declaração de voto. Depois da votação, um deputado pode entregar à mesa um texto explicando por que votou de determinada maneira. Ah, que legal! Ele não pode ler esse texto no microfone, mas o documento é publicado nos registros oficiais da Câmara. É uma ferramenta para ele se comunicar com sua base, com a história. É quase como dizer: a batalha acabou, mas quero que fique registrado para sempre o porquê de eu ter lutado por este lado. Então, o que tudo isso significa, juntando as peças? O que a gente percebe é que o ato de votar na Câmara é muito menos um ato isolado e muito mais o clímax de um jogo estratégico bem complexo. Cada regra é uma peça nesse tabuleiro. Exato. O quórum é a defesa. O pedido de verificação de voto é o ataque. A votação simbólica é a busca por agilidade e a nominal é a busca por responsabilidade. Entender essa mecânica nos ajuda a ler as notícias de forma muito mais crítica. Com certeza. Quando lemos que a oposição obstruiu a sessão, agora a gente sabe que isso provavelmente significou esvaziar o plenário. Quando um projeto polêmico passa em votação simbólica, já sabemos que a oposição pode ter perdido a chance de marcar os votos dos governistas. Em resumo, o que aprendemos hoje é que o regimento interno não é só um conjunto de regras burocráticas. Ele é o roteiro do poder. Ele define as armas, os escudos e o campo de batalha onde as leis que governam nossas vidas são de fato decididas. A exigência de quórum garante a legitimidade, os diferentes métodos equilibram agilidade e transparência, e as regras de procedimento garantem que, no fim, a decisão seja tomada de forma íntegra. Isso conecta diretamente com a nossa vida. Porque, na maioria das vezes, na votação nominal, o voto fica lá, registrado. Saber disso e saber como o processo funciona nos dá o poder de cobrar nossos representantes com muito mais propriedade. Não é só sobre o que eles dizem, mas fundamentalmente sobre como eles votam. E para deixar um pensamento final, uma das regras que a gente analisou afirma que o voto do deputado será sempre acolhido, mesmo que ele contrarie a orientação do seu partido. Isso toca num dos dilemas centrais da nossa democracia representativa e levanta uma questão para a gente refletir. Afinal, o mandato pertence ao partido que o elegeu ou ao indivíduo que recebeu o voto? Até que ponto a disciplina partidária deve se sobrepor à convicção pessoal de um parlamentar? Especialmente quando as duas entram em rota de colisão direta naqueles segundos decisivos em frente ao painel de votação.